Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu te esquecerei de teus filhos. Esse texto, ele é uma grande denúncia. Uma grande denúncia a respeito da ignorância. O profeta garante que a razão da nossa destruição não é objetivamente Satanás. A razão pela qual nós fracassamos em nossa vida, em todos os seus aspectos, não é por causa dos inimigos que se levantam contra nós, mas a Bíblia vai dizer que a razão da nossa destruição é a nossa ignorância. E o texto vai nos apresentar os dois aspectos da ignorância. O primeiro aspecto é a ignorância do não saber. Quando você desconhece, quando você não sabe a respeito, e aqui o texto é sobre Deus, então essa é uma ignorância que se nós podemos chamar de ignorância passiva, que é aquela ignorância que você não sabe de fato, você não conhece. Mas o texto, ele segue, nos aponta o segundo aspecto da ignorância. Essa nós podemos chamar de ignorância ativa, porque essa é uma ignorância de ignorar, de desprezar, de rejeitar. Essas duas ignorâncias faz parte da história doutrinária do Espírito Santo ao longo da história. Por exemplo, nos primeiros séculos nós temos algumas heresias que decidiram ignorar a pessoa do Espírito Santo como Deus. Você tem os modalistas, que eram aqueles que não acreditavam na Trindade, portanto, eles não acreditavam que o Espírito Santo era uma pessoa, era um ente. Eles acreditavam que o Espírito Santo era apenas um poder que emanava do Criador, de Deus. Então, eles não aceitavam ao Espírito Santo em sua divindade, em sua pessoa. Você tem um pouco mais adiante o chamado de subordinacionismo, que é aquele que vai acreditar também que existe um único Deus numa pessoa singular e que o Espírito Santo também não é Deus. E que o Espírito Santo, ele é subordinado ao Filho, então ele é inferior ao Filho, o Filho é inferior ao Pai. Então tanto o Filho quanto o Espírito, eles são subordinados em essência a Deus. Essas heresias hoje, muito replicado em Testemunho de Jeová, nos unicistas, eles levantam a bandeira de um desprezo, de uma ignorância, de uma rejeição à pessoa do Espírito Santo. Mas existe a segunda ignorância, que eu chamei de ignorância passiva, que é aquela ignorância que você desconhece, que eu chamo da nossa superficialidade a respeito da pessoa do Espírito Santo. É interessante, eu decidi comprar vários livros sobre o Espírito Santo este ano, como meta de estudo dentro do nosso tema anual da igreja. E é impressionante você ver os títulos do livro. O Deus esquecido, o grande desconhecido, redescobrindo o Espírito Santo. Ele não é algo, ele é alguém. Existe uma gama de teologias, de sistemáticas, que nem sequer tem um capítulo a respeito da pessoa do Espírito Santo. Isso mostra que
depois de quase 2000 anos de igreja, nós ainda estamos engatinhando sobre muitas áreas do Deus Espírito Santo. Por exemplo, nós temos um vocabulário sobre o Espírito Santo, o chamando da terceira pessoa da Trindade. Mas nas Escrituras, em nenhum momento a Bíblia o classifica como terceira pessoa. Em nenhum momento as Escrituras sugerem de nós olharmos para o Espírito Santo como se fosse uma terceira pessoa. É claro que muitos do que falam sobre a terceira pessoa da Trindade, eles não querem insinuar que o Espírito Santo seja inferior dentro da Trindade. Mas o fato é que a própria classificação já dificulta a compreensão, que já tem grandes dificuldades em olhar o Espírito Santo em igualdade de essência ao Pai e ao Filho. Na cabeça de muitos cristãos, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele só vinha para atender os sacerdotes, os profetas e os reis. Ele vinha, enchia e voltava para o céu. Ele vinha, enchia e voltava para o céu. Na mente de muitos nossos irmãos, eles acreditam que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele não habitava na terra. Ele só passou a habitar depois do Pentecoste. E olha que nós somos o povo pentecostal, nós somos o povo a qual levantamos a bandeira carismática do Espírito Santo e seus dons, mas ainda estamos arranhando a superfície. E alguém vai dizer, o Espírito Santo não estava na terra, porque Jesus disse que se ele não fosse, o Espírito não seria enviado. Mas se você chegar perto do texto, se você espremer o texto, você vai ver que Jesus disse que o Espírito Santo já habita na terra e ele estará em vós. Então o Espírito Santo não seria enviado para a terra, ele seria enviado para dentro de nós. Ainda hoje nós achamos que a aparição do Espírito Santo no Antigo Testamento ela é tímida. Alguns vão alegar porque a palavra Espírito Santo aparece apenas 3 vezes no Antigo Testamento. Então eles vão insinuar que a presença do Espírito Santo ela é tímida. Eles vão dizer que o Antigo Testamento é a dispensação do Pai. Eles vão dizer que os Evangelhos é a dispensação do Filho. E que pós-Pentecoste é a dispensação do Espírito Santo. Mas não. O Espírito Santo está encharcado em cada lugar do Antigo Testamento. A primeira pessoa da Trindade que se apresenta na revelação bíblica não foi o Pai e não foi o Filho, foi o Espírito Santo de Deus. Em Gênesis, versículo 2, em que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós ainda defendemos, quando se fala do Espírito Santo, porque você precisa ser sensível ao Espírito. Só que o Espírito Santo, gente, na Bíblia, ele é Deus. Deus sabe se fazer notado, sim ou não? No Pentecoste ele veio como vento. Você precisa de sensibilidade para perceber o vento impetuoso? Você precisa de sensibilidade para sentir o fogo? De maneira que nós olhamos para o Espírito Santo como se fosse alguém que não tem um caráter, não tem uma impetuosidade, que se nós não prestarmos atenção, ele passa desapercebido entre nós. Quando Jesus disse, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, a palavra grega para poder é dunamis, a palavra dunamis origina dinamite, é uma bomba, é uma explosão.
O nosso problema não é que o Espírito Santo não é sentido, não é que ele aparece para ser sentido. A Bíblia não pede sensibilidade para você sentir o Espírito Santo. O que às vezes está nos asfixiando os nossos sentidos é a nossa ignorância. É a nossa incredulidade sobre o Espírito Santo. De maneira que nós devemos avançar. De maneira que nós precisamos crescer no conhecimento dessa pessoa. Quando nós estudamos a respeito do Espírito Santo, é muito importante a gente destacar que existia uma máxima na patrística chamado que todas as obras externas da Trindade é indivisa. De maneira que nós precisamos tomar muito cuidado para nós fragmentarmos os membros da Trindade. De maneira que a gente olha para uma direção e diz assim: não, isso aqui é só o Pai. Não, isso aqui é só o Filho. Não, isso aqui é só o Espírito Santo. Toda obra fora da Trindade, ela é indivisível. O tempo inteiro nessa revelação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo flui de uma maneira coesa, de uma maneira indivisível. Vou te dar um exemplo. Gênesis capítulo 1, versículo 3, o texto diz assim: e disse Deus, haja. Esse Deus é o Pai, é o Filho ou é o Espírito Santo? Nós dizemos que é o Pai. O Pai está criando, ele traz a patente de criador. Mas veja, o Pai está criando, está certo? Mas ele está criando como? Falando. Mas qual é a característica dessa palavra? É um verbo. Então o Pai cria através do verbo. Quem é mesmo o verbo de Deus? Então vamos lá. O Pai fala, mas ele fala através do verbo. Só que todas as vezes que nós falamos soprando. Todas as vezes que você fala, você assopra. Então o Pai Todo-Poderoso dá um comando dizendo: haja, é o verbo. E quando ele fala, há um sopro que sai das suas palavras. Então o Pai cria através do verbo, através de Cristo, no poder do sopro, do ruar do Espírito Santo de Deus. De maneira que o Pai está criando, o Filho está criando e o Espírito Santo também está na obra da criação. Isso acontece por todas as Escrituras, de maneira que quando você pega as lentes do Pai e olha para as Escrituras, você vai dizer: o Pai está no centro das Escrituras. E é verdade. Se você pega as lentes do Espírito, do Filho, do Cristo, você olha para as Escrituras e você diz: a centralidade das Escrituras é o próprio Cristo. Isso também é verdade. E se você pegar as lentes do Espírito Santo e percorrer de Gênesis ao Apocalipse, você vai ver o quanto que esse Espírito vai protagonizando a criação, a redenção e todas as obras de Deus. Vocês estão comigo? Digam amém. Entre a identidade da pessoa do Espírito
Você tem, eu vou pegar apenas os dois termos. Você tem a palavra espírito, que é ruar, que é pneuma, que é vento, que é fôlego, que é hálito, que é vento. Em outro sentido, é vida, vida, vida. O Espírito é vida. Diga comigo, Ele é o doador da vida. Preste atenção nisso. E você me responde se a presença do Espírito Santo ela é tímida na Bíblia. Jó vai escrever que se o Espírito fosse removido da terra, então aquela visão escatológica que o Espírito Santo vai sair da terra, ela não é verdade. Se o Espírito fosse deslocado da criação, Jó vai dizer que tudo iria se dissolver. Tudo que a vida, na flora, na fauna, tudo que carrega uma molécula viva, uma célula viva em toda a criação, só existe, só é sustentado por causa do Espírito Santo de Deus. Então todos que respiram, só respira por causa do Espírito de Deus. Inclusive o ímpio. O ímpio usufrui da obra, da graça do Espírito Santo para respirar. De maneira que você olha à sua volta e tudo que tem vida, você precisa dizer: ali está o Deus Espírito Santo promovendo vida, vida e vida. É por isso que os ímpios serão julgados de uma maneira severa, porque eles estão recebendo a benevolência do Espírito para rejeitá-lo, para desprezá-lo, para ignorá-lo. Ele é o doador da vida. É Ele que sustenta todo o fôlego da igreja. É Ele que sustenta toda a vida da nossa fé, da nossa esperança. É Ele que sustenta tudo que há vida. Você pode dizer amém? A própria palavra vai dizer que Ele é Espírito, então Ele é vida. Eu quero apenas abrir um parêntese. O sopro do Espírito é tão poderoso que quando este sopro entrou no boneco de barro, esse Espírito de vida é tão poderoso que quando este vento, este sopro tocou ossos sequíssimos em um vale, oh glória! Opa, sou professor. Não subestime o poder da vida que o Espírito Santo pode gerar em qualquer situação. Pode aplaudir, aplauda, aplauda. A palavra Espírito é vida. Santo, Ele é santo. E aqui será a principal marca do Espírito na sua identidade pessoal.
Se você pega os símbolos do Espírito, que são símbolos pedagógicos, você pega a água, você pega o fogo, você pega o vento. Quando você chega perto desses símbolos, você percebe que todos eles têm algo em comum. Todos eles são instrumentos de purificação, de limpeza. E esta é a grande obra do Espírito Santo. Santo, aquele que santifica, o santificador. É o Espírito Santo que opera em você, removendo tudo aquilo que não pertence à sua identidade em Cristo, tudo aquilo que não pertence ao seu propósito em Cristo. A obra do Espírito Santo é limpar você, é santificar você, é levar a você a um caráter de Cristo. O Espírito Santo, ele carrega nele, e o Packer vai dizer isso, caminhando no poder do Espírito, que o ministério do Espírito é um ministério de holofotes. O Espírito Santo é aquele que lança luz para o Pai, ele lança luz para o Filho. O tempo inteiro o Espírito Santo está. É por isso que nós temos este olhar tão centrado de Cristo nas Escrituras, porque este é o papel do Espírito Santo. Ele está lançando luz ao Espírito, ele está lançando luz ao Pai. E isso traz ao meu coração uma verdade. Se o Espírito Santo é aquele que é vida, doador de vida, ele é aquele que é santificador, ele é aquele que não tira selfie. A câmera da criação sempre está voltada para o Pai e para Cristo. Então, a pergunta que deve ser feita é: como que eu sei se eu estou conhecendo o Espírito profundamente e sendo movido por Ele? É se tudo que você é e fizer desaguar numa paixão profunda, genuína, com a pessoa de Cristo Jesus. Porque Ele se move para apresentar Cristo para a igreja. E nesse percurso, como dizia Agostinho, o mestre interior, ele vai agindo na alma, ele vai agindo no coração, ele vai agindo na sua mente, ele vai te orientando, ele vai te guiando, ele vai trazendo discernimento e interpretação da pessoa de Cristo, do Evangelho, dos céus. Esse mestre interior vai conduzindo o seu coração para que você deseja unicamente a Cristo, para que você deseja unicamente a Jesus, para que você deseja unicamente a Jesus de Nazaré. De maneira que o meu amor a Jesus estiver apequenado, significa que o meu conhecimento sobre o Espírito está minúsculo e raso. Lá em casa, eu tenho umas resoluções que ficam na cabeceira da minha cama, e essas 3 eu coloquei no quarto das crianças. A respeito do Pai, a respeito do Filho e a respeito do Espírito Santo. E sobre o Pai, todo o amor que eu preciso para viver, eu tenho do Pai, porque Ele me amou de uma tal maneira. Se ninguém mais me amar na vida, o amor do Pai é suficiente
para eu viver a vida e dizer: eu sou amado. Cristo é tudo o que eu preciso para ser feliz e ser salvo. Você pode perder muito, você pode perder quase tudo, mas se restar Cristo, você tem razão para ser feliz e para herdar a vida eterna. E sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo o que eu preciso para viver. Porque Ele é fôlego, Ele é vida. E para vencer. Nele você tem todas as capacidades para viver em qualquer situação da vida. Está em você esta pessoa. Está em nós o Deus Espírito Santo. E o que o diabo quer é que nós o ignoremos. Porque se nós o ignorarmos, a destruição é iminente. Então, cada vez que você alimentar uma ignorância sobre o Espírito Santo, você dá vantagem para demônios, para Satanás. Então, não culpe pessoas pelos seus fracassos. Assume a responsabilidade e diga: fracassei, porque eu ainda sou muito raso sobre Deus. Este seminário é um convite de Deus dizer assim a você: conheça aquele que desceu para encarnar na igreja. Não é apenas a segunda pessoa da Trindade que tornou-se carne e habitou entre nós. O Espírito Santo também é um Deus encarnado. Ele está encarnado no corpo da igreja. E sabe qual é a boa notícia? Assim como Jesus nunca vai se livrar, vai descartar o seu corpo físico na eternidade, o Espírito Santo nunca sairá de nós como habitação. Porque é a sua habitação em nós que nos dá a possibilidade de conhecer a Cristo e de entender toda a multiforme sabedoria do Pai para todos aqueles que nele crê.